Um dia depois da condenação de Jair Bolsonaro, autoridades do governo Donald Trump nos Estados Unidos continuam fazendo pressão com ameaças de novas medidas contra o Brasil, mas nenhuma ação concreta, efetiva, foi anunciada até agora. Declaro aberta a 15ª sessão... Os comentários mais duros vindos do governo americano em relação ao julgamento de Jair Bolsonaro partiram da diplomacia dos Estados Unidos. A embaixada do país no Brasil reproduziu 3 publicações. A primeira, feita pelo secretário de Estado, diz que os Estados Unidos responderão adequadamente ao que Marco Rubio chamou de caça às bruxas. Outra postagem, do número 2 da diplomacia americana, afirma que os Estados Unidos condenam o uso da lei como arma política. Christopher Landau diz ainda que as relações entre os países foram arrastadas para o ponto mais sombrio em 2 séculos e que, enquanto o Brasil deixar o destino desta relação nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, ele não vê solução para esta crise. Outra autoridade, o subsecretário para a Diplomacia Pública, Darren Betty, disse que o resultado do julgamento é mais um capítulo do complexo de perseguição e censura de Moraes e que encara esse sombrio desdobramento com a máxima seriedade. Por outro lado, no Congresso americano, 3 deputados do Partido Democrata, de oposição a Donald Trump, assinaram em conjunto um texto sobre a condenação de Jair Bolsonaro em que criticam a cobrança de tarifas extras sobre os produtos brasileiros. A publicação diz que os Estados Unidos devem ficar ao lado do povo brasileiro quando ele começa a se distanciar desta ameaça à democracia. Os legisladores democratas afirmaram ainda que Trump travou uma guerra comercial para defender o colega golpista e pediram para que o presidente americano encerre imediatamente os esforços para minar a democracia brasileira e ponha fim às tarifas, segundo eles, ilegais que impactam a economia americana. A legalidade sobre a cobrança das tarifas está em análise na Suprema Corte. Os juízes vão começar a ouvir os argumentos da acusação que fala em abuso de poder de Donald Trump e da defesa do governo americano que defende a aplicação da lei em novembro. Até lá, as taxações seguem valendo. Na lista de exclusão de cobranças aos produtos brasileiros, há novos itens, como detalhou o vice-presidente Geraldo Alckmin. A celulose, que estava com 10%, veio para 0%. Também outros pastas de madeira, herbicida, ferroníquel, virou 0%. E nós estamos trabalhando para reduzir essa alíquota e até o contrário, fortalecer o nosso comércio exterior com os Estados Unidos. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, cerca de 35% dos produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos ainda enfrentam a tarifa máxima de 50%. Olha, o dólar, em virtude de todos os acontecimentos que você vem acompanhando nos últimos dias, fechou esta sexta-feira em queda, cotado a R$ 5,35, o patamar mais baixo desde junho do ano passado. Os especialistas atribuem o enfraquecimento da moeda americana à expectativa do mercado, que espera cortes de juros nos Estados Unidos. Já o Ibovespa, que normalmente quando o dólar cai, a bolsa acaba subindo, mas ele, que é o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, do Brasil, caiu 0,61%, fechando pouco acima dos 142 mil pontos. E agora vamos a mais uma rodada de análise com os nossos especialistas Bruno Garchagen e Juliano Medeiros. Na opinião de vocês, a oposição vai ter força realmente para pautar a anistia? E vou mais além. Ontem, eu como leigo, eu faço a mesma pergunta que o telespectador deve estar fazendo. Essa anistia realmente ela vale? Porque me disseram que ela volta para o Supremo. Então vai perder um tempo danado, vai voltar para os mesmos que julgaram para dizer o seguinte, a anistia não vale nada? Bruno, a oposição tem força para, primeiro, colocar em pauta, para ser votada e ela ser aprovada, por exemplo? E depois que se for aprovada... Bom, a oposição tem força para fazer pressão. Agora, eu realmente não acredito, César, que diante de tudo que está acontecendo e da pressão do próprio governo sobre o presidente da Câmara, Hugo Motta vai assumir essa responsabilidade. Pode ser que eu esteja muito errado, mas eu não acredito que nas condições de hoje isso aconteça. Em relação, no cenário, se o cenário for diferente daquele que eu acho, né, o presidente Hugo Motta decide pautar e essa anistia seja aprovada para todos, como quer a oposição.
certamente algum partido político da situação, o PT ou qualquer outro partido da base, vai entrar com ação no Supremo e o Supremo vai acabar com essa anistia. Não tem outra forma do Supremo resolver essa questão, porque se o Supremo permitir a anistia, vai derrubar todo o processo e o resultado do processo. Então, pela lógica, isso também não vai acontecer. E na sua opinião, Juliano? Concordo com o Bruno. Na verdade, o que nós estamos vivendo na Câmara é que não se sabe quem fez a tal da promessa em nome do presidente da Câmara para que se fosse votar a anistia. Há quem diga que quem está por trás dessa articulação é o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, que é hoje uma figura poderosíssima ainda na Câmara, mesmo não sendo mais o presidente da Casa, e que lidera um bloco muito poderoso, a união entre o PP e o União Brasil, que estão formando uma federação, e que teriam prometido para promover aquela desobstrução da mesa da Câmara, né, aquela desocupação da mesa da Câmara, teriam prometido que colocariam em pauta a anistia. Eu acho até que é possível que a oposição, num acordo com o Centrão, coloque para votar, e aí começam os desafios. Primeiro, aprova. Se conseguir aprovar na Câmara, vai para o Senado. No Senado, o presidente do Senado já disse que não quer pautar. Se pautar, pode ser que o Senado derrote a anistia. Se for aprovado no Senado, vai a sanção presidencial. O presidente Lula vai vetar este projeto. Vetando este projeto, volta para o Congresso analisar os vetos. Ou seja, e ainda no meio disso tudo, como bem analisou o Bruno, a possibilidade de a qualquer momento de um partido acionar o Supremo, porque essa medida ela é flagrantemente inconstitucional. Perfeito. Agora, na avaliação de vocês, qual que é o impacto dessa condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, visando já as eleições do ano que vem? Posso começar com você, Juliano. Como eu mencionei, o bolsonarismo agora tem um desafio. Eles estavam construindo, ou buscando construir um entendimento com os partidos mais tradicionais da direita brasileira, o PP e o União Brasil, que acabaram de sair da base do presidente Lula, o Republicanos, que é o partido do Tarcísio de Freitas. Mas não vai ser simples costurar essa aliança das direitas. Digo as direitas no plural porque me refiro à extrema-direita, liderada pelo bolsonarismo, e à direita mais tradicional, chegando até a centro-direita. Isso vai depender de condições que envolvem a competitividade dos candidatos. Hoje, o mais competitivo é o Tarcísio de Freitas, mas como a gente mencionou, ele só será o candidato desse bloco se ele for ungido pelo Bolsonaro, ou seja, se o Bolsonaro aceitar que não será um membro da sua família quem representará o seu legado na eleição do ano que vem, o que a gente sabe que é complexo. Ou talvez uma composição do Tarcísio com algum membro da família, não sei, estou pensando em hipóteses aqui. É a solução hoje, certamente, com a qual trabalha o presidente do PL, porque o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, sabe que o nome mais competitivo desse bloco é o Tarcísio de Freitas. Mas houve uma movimentação muito grande, não é? Com o Eduardo Leite, como nós comentamos aqui, com o Zema, com o Caiado, com o Ratinho Júnior e com o próprio Tarcísio. São 5 nomes discutindo e eles já disseram que quem for o escolhido, todos irão apoiá-lo, não é isso? É o que dizem hoje, César. A questão é essas pesquisas em abril ou maio do ano que vem, o Bruno sabe muito bem disso, as pesquisas vão mostrar que um desses nomes é competitivo. Se nós tivermos, de fato, uma candidatura muito competitiva, pode ser que se unam. Se não estiverem tão competitivos, a tendência é uma fragmentação. E em contrapartida, Bruno, do lado de lá, né, do lado da esquerda, nós temos apenas o presidente Lula. Parece que não existe um outro nome, ou ele já é o candidato à reeleição, evidentemente, porque ele já conversou, eu fiz uma entrevista com ele, que ele praticamente assumiu que vai ser candidato à reeleição. Acho que não existe dúvida com relação a isso. Não, o próprio presidente já deixou isso claro, né, que ele será o candidato. Claro que daqui para o ano que vem pode acontecer muita coisa. A configuração política para uma eleição presidencial sempre depende das forças contrárias. Então, para um candidato que já está quase que plenamente decidido o que vai ser o candidato, depende de quem virá do outro lado. Então, eu acho até que no campo do que se chama de direita, vai haver mais de um candidato, mesmo que haja uma aliança desses governadores, desses potenciais candidatos. Essa aliança não se dará no primeiro turno, acho que vai haver mutos candidatos nesse campo da direita. Da esquerda também? Da esquerda também, com certeza. E aí no segundo turno, essa aliança que já está sendo costurada desde agora, aí ela converge para um único candidato, sendo o Tarcísio, será o Tarcísio. No campo da esquerda, o atual presidente Lula é o candidato natural. Se ele decidir e manter a sua posição para o ano que vem, será ele o candidato apoiado por todo mundo. Por mais que haja um candidato de outro partido de esquerda, e certamente haverá,
aí no segundo turno vai convergir para o nome do Lula fatalmente. A grande verdade é que o Brasil está muito polarizado. Essa, né, tem direita, esquerda, não tem um meio termo, não tem alguém que consiga unir todo mundo para tentar uma pacificação no país, o que é uma pena, eu penso assim, pelo menos. Não sei qual é a opinião de vocês, quero agradecer muitíssimo. Juliano, muito obrigado, viu, por estar conosco. Bruno, mais uma vez, muito obrigado. Estaremos juntos em outras oportunidades, eu tenho certeza disso. Muitíssimo obrigado pela participação, brilhante como sempre de vocês. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.